Shalom, graça e paz, que a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja ricamente derramada sobre a sua vida, sobre o seu coração, em o nome de Jesus. Queridos, hoje é 6 de outubro de 2020, estou aqui me preparando para mais um dia de trabalho, mas antes de começar o meu trabalho secular, eu quero, em nome de Jesus, compartilhar com você, e isso faz parte da minha preparação para o meu trabalho. Eu não posso começar um dia de trabalho sem antes preparar-me espiritualmente, sem antes buscar de Deus, para que a gente possa em tudo resplandecer a glória do Senhor, em tudo a gente possa glorificar o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os amados mais um devocional, e o texto que o Ruach Kadosh de Deus, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nesta manhã, ele está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, verso de número 34 ao 37, diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. O homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau tira más do mau tesouro. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amém? Queridos, hoje eu quero falar aqui sobre aquilo que sai da nossa boca, sobre as palavras que são proferidas sobre ou que são proferidas com os nossos lábios, sobre o poder da palavra no mundo espiritual. Eu tenho explicado já há alguns anos que a palavra ela é como uma firma, assim como quando você faz um contrato, você tem que ao final deste contrato firmá-lo, ou seja, assinar o contrato. Você firma o contrato, você assina este contrato, você reconhece esta firma em cartório, esta assinatura em cartório, e aquele contrato ele faz lei entre as partes. Eu costumo dizer que as palavras que saem da nossa boca, elas são uma firma, elas são a nossa assinatura no mundo espiritual. Todas as vezes que eu libero uma palavra, eu estou assinando algo no mundo espiritual, eu estou firmando algo no mundo espiritual. Provérbios capítulo 18, verso de número 21, diz que no poder da palavra está a vida e a morte. Queridos, olhe como é sério isso. Aquilo que sai da sua boca tem o poder de vivificar ou o poder de matar. Tem o poder da vida, de gerar vida, pode gerar vida ou pode gerar morte. Por isso nós temos que pensar naquilo que falamos. Se eu não tenho certeza daquilo que eu estou falando, se aquilo que eu vou falar não vai edificar, se aquilo que eu vou falar não vai produzir vida, se aquilo que eu vou falar não vai gerar a vida de Deus no outro, é melhor que eu não fale. Jesus ele está aqui exortando, aleluia, aos fariseus, e pelo tom a gente percebe, aleluia, a seriedade do tema, a ponto de Yeshua chamá-los de raça de víboras, e dizer para eles que porque eles são maus, eles não conseguem tirar coisas boas do seu coração. Jesus ele vai no verso seguinte, no verso número 35, dizer: o homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. O texto sagrado vai dizer ainda, queridos, que o poder da vida e da morte, eu já disse isso, ele está na palavra, mas vai dizer que do coração, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. O apóstolo Tiago ele vai dizer que de uma mesma fonte não podem jorrar água doce e salgada. Eu não posso, por exemplo, ser bênção quando eu estou em cima do altar cantando e profetizar palavras de bênção, ser bênção quando eu estou em cima do altar pregando, quando eu estou ali fazendo a obra, e nos bastidores, por trás, no dia a dia, liberar palavras de morte.
liberar palavras de maldição, praticar o que a Bíblia chama de juízo temerário, condenar o outro, julgar o outro. O apóstolo São Paulo diz que aquele que julga, ele é indesculpável diante de Deus. Porque naquilo que ele julga, Romanos capítulo 2, naquilo que ele julga, ele condena a si mesmo. Nós não devemos julgar o outro, nós não sabemos a história, nós não sabemos o contexto, nós não sabemos o que levou ele a fazer aquilo, e ainda que soubéssemos, não temos o direito de julgá-lo, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3:25, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Não é porque eu tenho um pecado diferente do meu irmão que eu vou julgar o pecado do meu irmão. O fato, aleluia, de eu ter um pecado diferente do dele, não me dá o direito de julgá-lo, porque a verdade é todos nós temos falhas, todos nós temos as nossas imperfeições, todos nós temos os nossos pecados. Talvez, querido, você, aleluia, não cometeu o pecado do adultério, não cometeu o pecado, aleluia, do furto, do roubo. Talvez você não cometeu o pecado do homicídio, mas você é uma pessoa que fala mal dos outros, você é uma pessoa fofoqueira, você é uma pessoa ingrata, você é uma pessoa que não reconhece o que os outros fazem para você, e isso não faz de você melhor do que o outro que matou, que roubou. Você também tem errado, você também tem pecado, você também tem falhado. Lembremos aqui do exemplo de Yeshua quando pegou aquela mulher em flagrante adultério. Qual que foi a palavra de Jesus para os seus acusadores? Aquele que não tem pecado algum, aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. E por que ninguém atirou pedra nenhuma? Porque ninguém, não existe, aleluia, pessoa que não tenha errado. Não existe aquele que não tenha pecado, que não tenha em um determinado momento falhado. Por isso nós não podemos julgar, querido. Por isso nós devemos, aleluia, se eu não posso falar uma palavra de bênção, se eu não posso concordar com meu irmão, ore abençoando para que o Espírito de Deus o convença, para que o Espírito de Deus, alabantuque andaragassuri andarai, o convença do erro, o convença do pecado. Você, aleluia, só pode orar. Nós não podemos julgar o outro. Por isso, cuidado, querido, com as palavras que saem da sua boca. Jesus, ele disse que no dia do juízo haveria mais rigor para aquela geração, para aquele grupo ali de fariseus, do que para a própria Sodoma e Gomorra, para os ninivitas. Porque aqueles homens estavam, aleluia, liberando palavras más, palavras que o texto chama de ociosas, palavras de maldição. O apóstolo Tiago vai dizer como que pode uma mesma fonte jorrar água doce e salgada. Não tem condições de uma hora eu ser bênção e de outra hora eu ser maldição na vida dos outros, irmãos. Uma hora eu abençoo, outra hora eu condeno, não. O Senhor nos chamou para sermos bênçãos. Se você não sabe o que falar, se você não pode falar uma palavra para abençoar, se você não pode falar uma palavra para, aleluia, edificar, guarde o seu juízo para você. Às vezes o silêncio, ele vale muito mais do que uma palavra impensada, do que uma palavra de julgamento. Se você não pode abençoar, guarde isso. Se você não pode abençoar, fique em silêncio. Não se esqueça que você era tão réu e tão condenado quanto ele. A Bíblia diz que todos nós estávamos numa situação de condenados. Todos nós estávamos numa situação de réus, condenados. Jesus, ele nos deu vida. Ao invés de nos julgar, ele tomou sobre ele o nosso pecado e ele nos perdoou. Então, por isso a palavra que eu quero deixar nesta manhã, a palavra que eu quero deixar através desse devocional é sobre perdão. Pare de julgar as pessoas. Ainda, na maioria das vezes, nós não conhecemos o histórico delas. Nós não conhecemos o contexto, nós não conhecemos o que levou elas, qual que foi o processo de construção das emoções, dos relacionamentos anteriores delas. E ainda que soubéssemos, não teríamos o direito de julgá-las, porque também somos falhos, também temos as nossas falhas.
Por isso, em nome de Jesus, que você seja uma fonte de bênçãos, que da sua boca saiam palavras que edificam, saiam palavras que produzam vida. É o que eu profetizo sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um grande beijo no seu coração e a gente segue aqui com os devocionais, a gente segue aqui sempre com a palavra de Deus para edificar a sua vida. Beijo grande.